vida. Mas essa palavra é sobre a ansiedade silenciosa. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais dolorosas da nossa vida, que é quando não conseguimos entender o porquê estamos em crise, mas lá dentro existe alguma coisa nos corroendo. A ansiedade silenciosa, ela não explode, mas ela corrói. Ela muda nosso destino, ela altera as nossas decisões, ela destrói a nossa perspectiva e ela nos torna escravos. Porém, todavia, eu quero declarar em nome de Jesus que hoje você será aliviado. Não, um amém, eu vou dizer novamente, então é para você. Hoje você será aliviado de todo o cargo, de toda a pressão, de todas as lutas desnecessárias, de todos os pesos que você, sem querer, escolheu carregar. Amém? Mas antes eu quero te pedir um favor, algo muito importante e que faz com que essa mensagem vá ainda mais longe. Eu quero te pedir algo. Curte o vídeo. É rápido, quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, alcançar milhares de pessoas através dessa palavra. Curte, comenta. Aliás, eu quero ver se você está comigo. Comenta a palavra: eu serei livre da ansiedade. Comenta, é profético. Comenta, compartilha, manda para quem você ama essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana, segunda-feira, tem uma palavra de Jesus para vocês, 7 horas da manhã. Toda quinta tem uma mentoria de vida. E sabe, é só você se inscrever e ativar o sininho que nunca mais você vai perder uma mensagem. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você. Por último, eu quero te fazer um convite para você que é generoso, que quer ser parte de algo maior. A nossa associação evangelística está servindo milhares de pessoas. E você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação e quem sabe em breve um evangelista também. Deus está fazendo maravilhas e eu quero convidar você a ser parte. Tudo o que você precisa saber está aparecendo aqui abaixo. E agora vamos para a nossa prioridade. Vamos para a palavra. Aleluia! Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Aleluia! Aleluia! Olha, eu vou ser sincero com você. Eu ainda estou no processo. Tem coisas na vida que são processos mais longos. Mas a cada dia que você aprende, que você conhece mais do Senhor Jesus, você encontra o seu lugar. E nesse lugar de descanso, nesse lugar onde a sua identidade é firmada em Jesus, aonde você ficava atribulado, você já não se atribula mais. Aonde você se desgastava, agora você já não se desgasta tanto como outrora. A vida, na verdade, ela vai amadurecendo a cada estação. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você que talvez nunca foi
percebido dessa maneira, pelo menos até onde eu ouvi até então. Eu quero que você abra comigo uma palavra que está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Se você puder, abra na sua Bíblia. Pode ser no telefone, não tem problema, mas eu quero que você grave esse texto. Eu vou ler para você. Lucas, capítulo 10, versículo 38 diz: Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E, vindo ele até ele, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, eu vou falar uma coisa para você. Eu devo ser um pouco dramático demais, mas eu consigo ouvir e ver o semblante de Jesus falando isso aqui para Marta. Eu consigo sentir o tom de voz da minha mente, sabe? Eu consigo imaginar de que maneira Jesus falou isso daqui. Eu vou tentar dizer como eu imagino. Marta, sabe aquele... Marta, Marta. Sabe quando a voz carrega sorriso, sabe? Marta. Marta. Você está preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Posso ouvir um amém? Pelo menos um amém. Ela escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Olha, eu confesso para você que algumas coisas não parecem tão óbvias, algumas coisas não são tão claras quando você lê de maneira rápida, ou quando você, de maneira despretensiosa, sem tentar encontrar uma resposta, talvez você não consiga absorver na totalidade o que o texto está dizendo. Mas deixa eu te dizer o que está acontecendo aqui. Está nascendo também uma grande amizade. Lázaro é irmão de Marta e Maria. Só que o que a Bíblia vai dizer é que Jesus está chegando nessa cidade, nessa aldeia. Ele deixa-me lembrar você que Jesus não é um homem comum nem de perto. Aonde ele estava, uma multidão absurda o seguia. Então havia barulho de multidão aonde ele chegava. E de repente Marta recebe a honra de receber como visita um homem que, nós somos apaixonados por ele. Jesus está batendo na porta da casa de Marta. Eu consigo imaginar a cena, Jesus lá fora batendo, e Marta correndo para deixar a casa pronta para que ele chegasse. Só que aí você vai perceber que não deu tempo, a faxina não acabou, as coisas ainda não estão no devido lugar, ainda não está tudo pronto, mas Jesus chegou. Eu não sei se chegou cedo, eu não sei se chegou de maneira pontual, eu só sei que pela palavra, quando ele chegou, aparentemente as coisas ainda não estavam prontas.
Então Jesus adentra na casa de Marta, e Marta, então agora, ela começa a ficar desesperada, porque talvez a comida ainda não está pronta, talvez as louças ainda não estão no devido lugar, a mesa talvez ainda não estava posta, a sujeira que ela gostaria de ter limpo antes de Jesus chegar, só que Jesus já chegou. E sabe, ela está tentando cuidar da beleza da casa, mas a beleza da casa não está no móvel, a beleza da casa não está nas paredes, a beleza da casa não está na mesa, a beleza da casa é um homem, é uma presença que já está naquele lugar, já estava tudo ali, tudo o que ela precisava já estava naquele lugar, e o nome dele é Jesus. Ele já estava ali, tudo que Marta precisava já estava dentro da casa dela, no seu devido lugar. Eu gostei dos irmãos do aleluia, vou falar de novo. Tudo o que Marta precisava já estava no devido lugar, já estava dentro da casa dela, e havia um nome sobre todo nome, o nome dele é Jesus. E aqui começamos a mensagem. Quando nós olhamos para essa realidade de Marta, a princípio nada nos salta aos olhos, só me parece uma mulher preocupada em deixar tudo limpo, como nossa mãe. Não sei como é você na sua casa, se você já tem filhos ou se você ainda mora com seus pais, mas o dia da faxina não é um dia normal. É um dia que você puxa um fio, e quando viu, puxou o novelo inteiro. Você começou com uma pequena parte, quando você viu, as cadeiras estavam em cima da mesa, havia água no chão, um ventilador para tirar a umidade, e era só uma limpeza que virou uma faxina e não acabou. Mas normalmente a faxina vem de uma motivação. A motivação é: ou você vai receber uma visita, ou você está inquieto com a sujeira que se acumulou ao longo do tempo, e você quer resolver. No caso de Maria, era a visita que ela iria receber. Então tudo aqui parece normal, tudo aqui parece muito normal. Marta só está fazendo o que qualquer um de nós faria no dia que recebesse uma visita como essa. Bom, pois é, está tudo certo até aqui, tudo é tão comum até aqui. Só que a Bíblia vai dizer que essa mulher, Marta, ela não está tão bem como a gente acha que ela estava. E Jesus vai dar exatamente o diagnóstico dela. Jesus vai dizer a ela: Marta, você está muito atarefada, você está perdida. Se a gente ler em algumas versões, até o verbo muda, mas aqui Jesus disse para Marta: tu estás preocupada, vírgula, perturbada. Essa palavra no grego, quando você lê no original, é alguém que está com o pensamento dividido em muitas coisas. E esse mesmo verbo está sendo utilizado quando Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O ansiosos aqui é o mesmo verbo do original. Então quando Jesus olha para Marta, ele está dizendo: você está muito ansiosa, Marta. E sabe o que é interessante? É porque às vezes nós não nos achamos ansiosos, a gente acha que nós somos normais, só que nós estamos debaixo de um processo corrosivo da nossa identidade, da nossa prioridade, porque por mais que não achamos que estamos ansiosos, sim, a nossa mente está dividida, sim, a nossa mente está em muitas coisas ao mesmo tempo, sim, nós não temos a prioridade certa. E se tem a coisa pior do que algo invisível, eu não sei. Porque veja, quando há sintomas, você sabe como tratar. Agora, quando não há sintomas, você só vai descobrir quando aquilo eclodir, quando aquilo vir para fora. E quando é silencioso, ela não te explode, ela não te causa sudorese, ela não acelera o teu coração, mas ela vai minando a sua alma, ela vai minando as suas decisões, ela vai minando o seu relacionamento, ela vai minando as suas prioridades. Porque por mais que você não sinta, a sua mente está abalada, sua mente está dividida, você pensa em muita coisa ao mesmo tempo e ao fim não consegue tomar decisões sábias para absolutamente nada da sua vida.
Talvez enquanto eu digo isso aqui para você, você está assim: opa, peraí, então eu acho que estou entendendo exatamente o que o Senhor quer que você entenda. Entenda que Marta estava na maior e na melhor presença do mundo e não percebeu o que deveria fazer. Jesus estava na casa dela, e ao invés de estar na presença de Jesus, ela está lavando pratos na pia. Ao invés de ela estar sentada aos pés de Jesus, ela está varrendo a casa. Ao invés de ela estar no lugar certo, na hora certa, não, ela está no tudo isso, só que o coração dela está tão atormentado e atribulado por outros pensamentos, de tentar imaginar o que Jesus pensaria sobre a louça que não estava pronta, a casa que não estava tão limpa, as janelas que não estavam transparentes, o vidro que não estava completamente limpo. Então agora ela está focando em tudo aquilo menos o que era a prioridade para aquele momento. Quando nós estamos ansiosos, e essa ansiedade ela é silenciosa, a gente pode estar no melhor lugar do mundo sem viver exatamente aquilo que está acontecendo. Você pode estar na melhor praia do mundo, na tela de um telefone, sem ver aquilo que está na frente dos teus olhos. Os seus filhos estão correndo na sua frente e você está correndo atrás de outras coisas. Você está perdido na sua própria casa. Você se perdeu dentro da sua própria história. Aí eu vou te falar o que começa a acontecer. Marta, ela está lá limpando as coisas, mas ela está olhando para Maria, e Maria está sentada, e ela começa a se irritar, porque a ansiedade começa a gerar comparação. A ansiedade silenciosa começa a fazer você olhar para dentro de você e dizer: eu faço tudo o que posso. E aí de repente você olha para alguém que aparentemente não está plantando o que você plantou, não está fazendo o que você fez, está vivendo algo melhor do que você. Então aquilo começa a tirar você do eixo, e você não sabe o nome do sentimento que você sente, mas nada mais é do que comparação, fruto de uma ansiedade silenciosa. Se a sua mente estivesse compenetrada, você estava sentado no lado da Marta, ouvindo a mesma mensagem, desfrutando da mesma presença, sentindo o mesmo cheiro, tocando da mesma maneira, mas porque você está ansioso, preocupado com tudo, quem desfruta te irrita, quem está curtindo um momento te incomoda, porque na sua cabeça deveria estar junto com você, batalhando a mesma batalha. Só que eu quero que você entenda que quando ele está, sua batalha termina. Quando ele chega, sua luta para, porque agora a prioridade é a presença. O seu descanso está nele, não está na louça que está precisando lavar. A sua vida está na mão do Senhor. Se Ele está na sua casa, não pegue nada para fazer, não toque em nada naquele momento. Diga: Jesus, eu entendo, o Senhor é tudo o que eu preciso, e por causa do Senhor eu vou descansar. A louça não está limpa, não importa, quando eu precisar terminar, eu termino, mas agora vou aproveitar a oportunidade que estou vivendo agora. Eu vou melhorar, meu lindo. Deus te deu uma vida extraordinária para viver agora. Você está preocupado com amanhã, e Deus está dizendo: bora viver hoje, bora viver agora, bora viver o que está acontecendo agora. Aqui em Santo André, Deus está convidando: se desligue do que está lá fora, se esqueça do que ficou para trás, se esqueça, não tem ferro ligado, não tem máquina ligada, não esqueça, não tem luz acesa. Você está na presença de Jesus, está na hora de você se curar de verdade, está na hora de você aproveitar a estação, está na hora de você parar de se comparar. Eu vou te falar o que é interessante, é como Jesus é incrível, porque Marta, em algum momento, sem saber o que sente, mas sentindo, vem até Jesus e fala: ô Jesus, deixa eu te falar, o senhor não está vendo que eu estou aqui limpando sozinha, e que Maria, ao invés de me ajudar, a cabeça de Marta é assim: olha, se Maria me ajudasse, a gente terminaria mais rápido e desfrutaria junto da tua presença. Só que o que ela está ignorando é que Jesus já chegou. Você não continua limpando quando Ele chega, você senta e deixa que Ele completa a obra que Ele vai fazer.
Você não continua mexendo quando ele chega, você apenas deixa ele fazer agora. Ei, eu quero que você entenda uma parada. Quando Jesus chega, você não precisa mais se preocupar com amanhã. Quando ele chega, você não precisa mais levar o seu coração para uma estação que você ainda não chegou. Agora é hora de desfrutar daquilo que ele já colocou na sua frente. Agora é hora de você sentar na presença dele e ouvir o que ele tem para te dizer. Agora é hora de você deixar ele governar as suas emoções. Agora é hora de você descansar. Aí ele diz: ô Marta, estou olhando para você e consigo te dar um diagnóstico. Você está muito preocupada, Marta. Sua mente está dividida. Você está muito ansiosa. A loucura do ansioso é porque ele pode estar na melhor estação da sua vida, mas não consegue desfrutar, porque a sua mente está no futuro, não está no presente. Deus está fazendo agora e ele está se perguntando se Deus vai fazer amanhã. O milagre está acontecendo agora e ele está preocupado se o milagre de amanhã também vai acontecer. Ele não vive o futuro e não desfruta do presente. O seu coração é inquieto na presença de Jesus, mesmo sabendo que nele há descanso, mesmo sabendo que nele a gente pode confiar. Então Jesus está presente e a gente está ausente na presença dele. Jesus está disponível e a gente está ocupado na presença dele. Jesus tem descanso para oferecer e a gente quer mostrar para ele o nosso resultado. Jesus tem descanso para a nossa alma e a gente quer apresentar para ele os nossos números. Jesus tem descanso disponível e a gente está tentando impressionar ele com aquilo que a gente sabe fazer. Não, não, não. Na presença dele você descansa, na presença dele você desfruta, na presença dele você confia, na presença dele você alivia o fardo, na presença dele você lança sobre ele o seu fardo, e a Bíblia diz que ele nos sustentará. Olha, eu vou continuar, porque enquanto isso eu imagino o olhinho esbugalhado da Maria dizendo: só que faltava. Do nada eu tenho que começar a fazer faxina. Porque Marta é clara no que ela quer. Ela quer que Jesus use da autoridade que tem para fazer Maria fazer o que ela está fazendo. É estranho, não é? Ela quer a autoridade de Jesus, não para descansar, mas para aquela que está curtindo, desfrutando do momento, vá para a mesma vibe que ela está vivendo naquela casa. E para mim isso aqui é estranho, mas é uma realidade do nosso tempo. A pressão que a gente recebe de fora, às vezes ela é tão assustadora que a gente não consegue descansar porque alguém acha que nós não merecemos ou não podemos. Então às vezes você já não está fazendo mais porque ama o que faz, mas porque não quer parecer pouco para aqueles que estão te olhando de fora. Só que Jesus vai colocar as coisas no lugar. Ele podia ofender a Marta, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele diz a Marta o que ela está vivendo. Marta, você está muito atribulada, Marta. A sua mente está sobrecarregada. Quando você olha o verbo no original, vai dizer uma mente num lado, dividida para o outro, sendo puxada de lá para cá. Então ele diz: porém, Marta, eu quero que você saiba que Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Eu vou falar de novo. Escolha a melhor parte, e de você não será tirado. Não, eu vou melhorar. Escolha a presença de Jesus,
e a ansiedade não conseguirá roubar de você seu relacionamento com Jesus. A paz que excede todo o entendimento, que guarda o seu coração, não vai conseguir roubar a sua serenidade, não vai conseguir tirar a sua paz, não vai conseguir tirar a tua paciência, porque se você está nele e ele em você, a sua parte não será tirada. Você vai poder desfrutar da paz que excede todo o entendimento, e as guerras de fora não vão roubar o seu coração. Você pode desfrutar da presença dele, e nenhuma palavra vai roubar a sua atenção daquilo que é a prioridade. Se Jesus está com você e você está nele, então há descanso para a sua alma, há descanso para o seu coração, e de você isso não será tirado. Agora, desculpa interromper o aplauso, mas em qual lado da história você está? Você está limpando a casa? Ou você está assentado na frente dele? Porque de fato é silencioso. O normal da nossa vida é ter certeza que estamos certos, até quando tudo começa a dar errado. A gente chama de zelo aquilo que na verdade deveria chamar de outra coisa. A gente está muito preocupado. A gente está vivendo estações que ainda não chegaram, estamos tentando encontrar lugares que ainda não foram descobertos, e eu quero que você entenda: o Senhor está te chamando para viver o agora, e o agora é extraordinário, o agora é poderoso. Eu sei que você está preocupado com o amanhã, mas a palavra de Deus sobre você é: eu já cuidei do seu amanhã, assim como já cuidei do seu agora. Viva o agora, sabendo que amanhã eu também estarei com você. O mesmo Deus que te sustenta hoje te sustentará amanhã. O mesmo Deus que guardou a sua casa hoje guardará amanhã, depois de amanhã e para sempre. Você não precisa ficar preocupado. Lembre-se, Deus não vai te deixar amanhã. Deus não vai mudar a palavra amanhã. Se Ele está fazendo hoje, Ele fará amanhã, depois de amanhã. Se Ele fez por você, Ele fará pelos seus, Ele fará pelos seus filhos, pelos seus netos. Pare de se preocupar e comece a se ocupar com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos agora, com a família que Deus já te deu agora, com a realidade que Deus já te deixou disponível. Desfruta, senta na presença dele, deixa ele fazer todas as coisas, e guarde o seu coração de toda a ansiedade, porque o amanhã Deus está no controle. Maria, ela deve ter olhado para Marta e dizer: Marta, me deixa, não atrapalhe o meu rolê, Marta. De fato, eu não sei o que aconteceu depois. Eu não sei se Marta pegou e falou: sabe de uma coisa, deixa essa louça para lá. Você vai ficar feliz agora. Eu estou pensando, eu só estou conjecturando. Você pode me dar liberdade filosófica e poética para dizer o que aconteceu depois, porque ele não está aqui? Marta olhou para a louça e falou: sabe de uma coisa, louça? Um dia eu vou inventar uma máquina que vai te lavar sozinho, então agora eu vou desfrutar. Jesus, só um minutinho, eu só vou desligar a torneira que deixei ligada e eu já volto. Eu até imagino Jesus dizendo assim: quer que eu desligo daqui? Essas brincadeirinhas, não, perdão. Eu me empolgo, eu imagino Jesus poderoso, maravilhoso, extraordinário, porque o convite era para se assentar. Você não entendeu, eu vou falar de novo. O convite era para se assentar. A melhor parte não era para aqueles que estavam andando pela casa, mas é para aqueles que estavam assentados na presença dele. O convite de Jesus para você que está preocupado é para se assentar e descansar na presença dele.
O convite de Jesus para você que está tentando viver algo que ainda não aconteceu é desfrutar daquilo que Ele já deixou você viver. Existe uma vida passando na frente dos teus olhos, e enquanto você está olhando para o futuro, o seu presente está sendo deixado de lado. A boa notícia para você é que Ele está presente, Ele sabe o que você sente, você sabe o que precisa, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe da melhor maneira para acalmar o seu coração. Só que se você ficar andando na frente dEle, tentando impressionar Ele, você não será aliviado. Agora, se você se assentar, se você descansar e ouvir a voz dEle, haverá repouso sobre você, e esse repouso vai aliviar o seu coração. Esse repouso vai trazer anos de vida a mais para você. Esse repouso vai alinhar a sua família. Esse repouso vai alinhar as suas emoções, e é só isso que nós precisamos. Quando ficamos com Ele, descansamos nele, então somos sustentados por Ele. Salmo 55 diz: entrega o teu fardo para Ele, e Ele vai te sustentar. Eu quero imaginar que terminou dessa maneira. Marta deve ter sentado depois dessa, e Maria continuou no lugar que estava, porque a melhor parte não lhe seria tirado. Eu quero declarar no nome de Jesus, sobre você que está cansada demais, sobre você que está cansado, que não está conseguindo ver aquilo que Deus já fez, que não está conseguindo perceber tudo aquilo que já está disponível, mas que ainda está preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã. Depois de amanhã, há um convite de Deus sobre você. Viva agora. Desfruta da presença dEle agora. Comece a descansar no Senhor agora. Comece a descansar nele agora. Não espere para amanhã. Não espere, não espere mais. O Senhor está te convidando. Você não sabia que precisava, mas você precisa muito mais do que imagina dele. Você acreditava que não era isso que você vivia. Não é a ansiedade. Não é a ansiedade, sim. Agora, o meu convite para você não é nem para assumir que é ansioso, é descansar nele para ser curado de toda a ansiedade, é confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. E entenda, quando você descansa, o peso que estava sobre você sai e vai para Ele, e por causa disso temos a esperança que seremos sustentados pelo Senhor, porque o mesmo Deus que cuidou de você ontem, que está cuidando de você agora, fará o mesmo quando o seu futuro ser o seu presente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua voz nos acalma no meio das dores da nossa vida. Que mesmo às vezes quando nós não entendemos que é isso que estamos, é dessa maneira que nos encontramos, o Senhor vem como uma brisa suave e nos alcança no meio da tempestade. Nos alcança no meio das nossas decisões equivocadas e nos faz repousar em verdes pastos. Senhor, nós não vamos nos ocupar com aquilo que não é a prioridade, mas vamos descansar em Ti, Jesus. Nosso coração não estará desgovernado, nosso coração está em Ti, em nome de Jesus. No Mato Grosso do Sul, aquele rio, pessoal, estou explicando para as pessoas. Lá você, tá bom, deixa para lá. Olha, eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema dessa mensagem é: fortaleça a sua estrutura. Tempestades são inevitáveis. Agora, a nossa estrutura
é a nossa escolha. As tempestades virão, mas nós, no nome do Senhor Jesus, resistiremos a todas elas. 3 amém, eu vou falar de novo. Nós resistiremos a todas elas. Amém? Eu vou só te dar 2 recados importantes. A primeira, se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Rapidinho, curte o vídeo, comenta. O comentário de hoje é estrutura forte, para eu identificar que você está comigo sempre. Comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. E nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. E você vai celebrar isso junto comigo todos os dias. Milhares de pessoas são alcançadas por conta da verdade do Evangelho que está sendo pregado aqui no nosso canal. Muito obrigado pela companhia. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra. E por último, antes da mensagem, eu preciso agradecer a Facilite Benefícios e aproveitar para recomendar a você. São nossos parceiros e por causa deles o Mentoria de Vida é gratuito todos os meses. E quando eu digo gratuito é porque isso tem um custo. Gravação tem custo, equipe tem custo, mas eles são nossos parceiros e abençoam. E eu quero celebrar a Jesus pela vida deles. E como honra, eu quero recomendar a você. São mais de 5 anos caminhando com a gente. E para que você aí que nos segue, que nos acompanha, quando terminar a mensagem, eu deixei um link para vocês chamarem eles direto no WhatsApp e fazer uma cotação. Você vai se surpreender e com toda certeza vai me agradecer depois. E agora vamos fazer o seguinte, vamos para mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, eu senti que deu uma abaixada. Será que é a idade? Se tivesse mais gente do Comasa ia estar mais animado, mas eu tenho uma palavra para você. O texto bíblico é Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. O que eu vou ler para você, com toda certeza você já ouviu várias vezes. Esse texto talvez seja um dos textos mais comuns a todos, porque é uma das formas de Jesus explicar a eficácia que a sua palavra tem em nós. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre uma rocha. O contrário é verdadeiro. O texto continua dizendo: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa,
e ela caiu, e grande foi a sua casa. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava com quem tinha autoridade, e não como os escribas. Isso aqui para mim é tão importante como a metáfora que Jesus se utilizou. A autoridade de Jesus. Olha, entenda o que eu vou dizer. Você ser um ouvinte de Jesus não deve ter sido uma coisa comum, não é verdade? A gente conhece tantos palestrantes bons, a gente já ouviu tanta gente boa falando, mas Jesus, ele carregava algo diferente dos demais. E o texto propriamente diz, a sua autoridade. E eu consigo imaginar que a autoridade, ela é descrita de várias maneiras. O que para mim traduz a autoridade fática e real? Alguém que vive aquilo que fala. Alguém que de fato corresponde à verdade que professa. E isso é mais importante do que propriamente aquilo que você diz. Nós somos uma geração um pouco diferente. E eu vou dizer em que ponto. Olha, antigamente, quando você dizia que você era cristão, você era envergonhado. Eu não sei se você viveu isso, se chegou a passar por isso, mas há um tempo da igreja brasileira, e quando eu digo igreja brasileira, eu estou falando do cristão como um todo, que ser cristão carregava um peso, e esse peso não era bom. Por que não era bom? Você lembra por quê ou não? Eu vou te falar o porquê. Porque o cristão vivia uma coisa muito antagônica do que era o mundo na época. Havia muitos paradigmas, alguns bíblicos, outros também de costumes. Mas havia um antagonismo muito grande daqueles que eram da galera de Jesus e daqueles que não eram. Então esse antagonismo de postura, até mesmo de vestimenta em alguns períodos da história, gerou um afastamento muito grande. Porém, todavia, o mundo mudou. O evangelho foi sendo anunciado e muitas pessoas foram alcançadas por Jesus. Nós vivemos em um país onde o número de cristãos, para a glória de Deus, só cresce. E isso é maravilhoso. Vou falar de novo, porque eu ouvi um glória a Deus, eu acho que seria bom alguém celebrar mais. Nós vivemos em um mundo, graças a Deus, onde o evangelho está crescendo e cada dia mais pessoas estão sendo alcançadas pela palavra. Amém? Porém, o que é bom também carrega consigo problemas. E quais são os problemas? O evangelho sendo traduzido como uma filosofia, não de vida, mas de consciência. Vou explicar. O evangelho, ele é poderoso para transformar a nossa vida, de dentro para fora. Não é evangelho aquilo que não te transforma, aquilo que não te liberta, aquilo que não muda você. Se não muda você, me entenda o que eu vou dizer. Talvez o evangelho foi pregado, mas você não decidiu ser governado por ele. Portanto, tome cuidado com aquilo que você diz, porque dizer sem viver, você fará algo que nós chamamos de desserviço, que é quando você fala algo que nem você vive, muito menos acredita. E esse é a questão do texto. Quem ouvia Jesus se maravilhava e dizia: uau, ele fala tão lindo, mas ele tem autoridade para falar.
Ou seja, ele é aquilo que ele fala. Ele tem autoridade porque ele vive aquilo que declara. Ele é o verbo amar. Ele não fala sobre amor, ele ama. Ele não fala sobre compaixão, ele tem compaixão. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu posso ouvir um amém? Então a nossa autoridade não advém daquilo que a gente fala, mas da percepção que as pessoas têm sobre a nossa vida. E aí eu entro no que temos hoje. O que temos hoje são antagonismos de realidades. A pessoa diz que é cristã, mas não paga a conta em dia. Perdão, geramos mais um climão. A pessoa diz que é cristã, mas se você procurar no Serasa, o nome dela está lá. Você diz que é cristão, mas você trata mal as pessoas. Você diz que é cristão, mas você é injusto com a sua família. Você diz que é cristão, mas não perdoa. Você diz que é cristão, mas não consegue amar. Você diz que é cristão. Então entenda, hoje o antagonismo da fala cristão, da palavra cristão, é o que tem gerado uma bolha de pessoas que odeiam o evangelho, não pelo que o evangelho é, mas por que aqueles que o representam dizem o oposto daquilo que creem. Posso ser mais profundo naquilo que eu vou te falar agora? Se você diz que é cristão, mas está atacando alguém na internet, você não é um cristão. E se você está fazendo isso em nome de Jesus, você é ainda pior, porque Jesus nunca o fez. Você sabia que teve alguém um dia que tentou assassinar Jesus no meio de um jardim, e um dos discípulos puxou uma espada, e Jesus mandou ele guardar a espada? Quem somos nós hoje para achar que podemos defender alguém, no caso aqui Jesus, ferindo a própria igreja? Quem somos nós para tratar mal aqueles que para nós não parecem ser os nossos pares? Eu tenho uma realidade de fé, aonde como evangelista eu falo para todo mundo. Eu falo para evangélico, para católico, para espírita, para todo mundo, porque eu estou falando sobre Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele tem poder sobre tudo. Mas eu já vivi coisas absurdas. Eu já vi pessoas sendo destratadas em determinados lugares porque não eram da mesma fé daquele clube. Porque quando eu destrato alguém porque ele não pertence à mesma denominação que a minha, eu transformei aquilo que vivo num clube. Você entende a loucura do nosso tempo? Então por isso que Jesus vai dizer: olha, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu os assemelhá-lo-ei ao homem sábio. Ponto. O que a Bíblia está dizendo é que o que você ouve e o torna prática da sua vida, então você é considerado sábio. E aqui a gente entra naquilo que é o cerne da mensagem: uma rocha, uma fé solidificada numa rocha. E aqui é o nosso maior, de fato, o nosso maior desafio, porque a rocha sabemos que é Jesus. Você concorda comigo, sim ou não? Que Jesus é a rocha. Porém, todavia, precisamos entender que as nossas decisões em relação à nossa fé também são parte daquilo que é o fundamento daquilo que vivemos como família, como empresa, como pais, como mães, como amigos, como pessoas da sociedade. Nossos hábitos, nossas decisões, nossa clareza, nossa maneira de viver também fazem parte dessa solidez do que estamos edificados. Porque tudo bem, Cristo sempre será a rocha, e você pode construir em cima da rocha, mas se o fundamento da sua casa não for fundo, você vai voar exatamente como aquele que construiu sobre a areia. Porque não é sobre o que você está em cima, mas quão dentro daquilo que você está em cima de fato está. O quão aprofundado as suas raízes você está.
Você pode estar em cima da maior rocha, mas se o seu fundamento não estiver agarrado, solidificado lá no meio, você vai voar igual. E essa é a grande questão. Eu coloquei aqui tantas coisas e eu me lembro que durante toda a minha vida eu tive uma visão que se a minha fé está em Jesus será suficiente. Mas não é só a minha fé, é a minha realidade de fé, é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu deixo entrar, é o limite que eu estabeleço. Tudo isso faz parte dessa solidez daquilo que eu estou vivendo para a glória de Deus e para aquilo que me propus a viver. Eu estava agora nos Estados Unidos e eu fui ouvir um dos pregadores que eu mais amo, e aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos preparados para ir no culto de domingo, estava tudo preparado, só que chegou um aviso de uma tempestade de neve, e como os cultos são gravados e transmitidos, então eles mudaram o dia da gravação para sexta-feira. E eu estava por coincidência na sexta-feira perto, cerca de 2h30, e fui para lá. Vivi uma das gravações daquela igreja, ouvi o pregador que eu tanto queria ouvir pessoalmente. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Ele falou: olha, nós tivemos que cancelar por causa do aviso da nevasca. Olha que coisa, a meteorologia é tão precisa que eles sabiam exatamente a hora que começaria a neve. Eles sabiam exatamente o volume da neve que cairia, e porque o tornaria inviável toda e qualquer celebração pública com muita gente. Então cancelaram 4 dias antes. É tão absurdo o nível de acurácia disso, que exatamente como eles falaram, nós estávamos no hotel e a gente viu a neve caindo exatamente no horário. A gente sabia que ia cair. Nós acordamos, estava tudo branco. A neve caiu exatamente no horário que haviam dito. Eu vou falar uma coisa para você e você vai entender. Quando você sabe que a tempestade vem, não há nada que você possa fazer. A tempestade, ela é inevitável. Só existe uma coisa que você tem autoridade: é quando você está edificando o que vai sobreviver no dia da tempestade. É a única coisa que nós temos autoridade. Não é sobre a tempestade, mas é sobre a rocha, a edificação que nós estamos colocando. É sobre quão fundo você vai, é sobre quão fixado naquela rocha você está. É exatamente nesse lugar que você consegue ter autoridade. Então, se sobre a tempestade nós não temos autoridade, mesmo sabendo quando ela chega, só nos cabe uma coisa: trabalhar nos fundamentos da nossa vida. E aí eu preciso ser tão assim direto com você, para que você não se, como eu posso dizer isso, mas para que você nunca diga que não sabia. Não existe evangelho que não te transforma. Não existe evangelho conivente com aquilo que você quer viver contra a própria palavra. Eu vou ser mais claro. Quando você coloca um versículo no seu Instagram, isso não te torna cristão. Quando você coloca um adesivo no seu carro, isso não te torna um cristão. Se colocar uma Bíblia aberta na sua casa, não te torna um crente. Ver o meu vídeo não te faz um cristão. Ler um devocional não te faz um cristão. E talvez essa é a coisa mais importante que a gente precisa saber. Ouvir e não praticar é a mesma coisa que nada. Você só perdeu tempo. E eu preciso ser ainda mais preciso com você. Eu sei que em tudo na vida tem uma margem de perda. E não me leve a mal no que eu vou falar. Eu vou pregar a minha vida inteira, e tem gente que vai ouvir 100 mensagens e não vai mudar uma vírgula. Mas tem pessoas que vai ouvir meia mensagem
e vai mudar toda a sua história. Eu não sei se você percebe, mas uma das coisas mais poderosas da Bíblia é a história de um homem que nos últimos minutos de vida alcançou a eternidade por se arrepender e confessar Cristo como Salvador. Nunca fez um discipulado, nunca foi à igreja, nunca fez absolutamente nada, não fez o rito, não estava no Instagram dele, não, nada, zero. Ele só disse: se o Senhor é o Filho de Deus, que hoje mesmo eu posso estar com o Senhor no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero que você entenda é que tem gente que vai ouvir a vida inteira e não vai fazer nada, não vai ter nenhuma metamorfose na sua vida, não vai ter o que a Bíblia chama de metanoia. Mas se você entende que precisa dessa palavra, você não vai ser aquele que apenas ouve, você vai pegar e colocar em prática na sua vida. Quanto mais fundo você for, mais tolerante às tempestades a sua edificação se torna. E quando eu digo tolerante, é resistente. Você vai resistir. Vamos tirar a palavra tolerar porque ela não cabe bem aqui. Mas você vai resistir. A sua família vai resistir às tempestades. 2 amém, eu vou falar de novo. A sua família vai resistir à tempestade. Os seus negócios resistirão à tempestade. Ei, lindo, a tempestade vindo aí. Não sei se você sabe, cada dia o mundo piora. Cada dia as coisas ficam mais descontroladas. A violência, quantas coisas horríveis no mundo acontecem todos os dias. A tempestade está chegando e ela é inevitável. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Alguém ainda está dizendo: vamos fazer filhos melhores para o mundo. Esquece disso, meu lindo. A frase, perdão, é: um mundo melhor para os nossos filhos. Não, a gente não vai fazer um mundo melhor para os nossos filhos. O mundo não vai melhorar. Esquece isso. Eu tenho uma esperança com o mundo. Não, lindo. Você tem que ter esperança com a sua casa. Você tem que ter esperança com os seus filhos. Você tem que ter esperança com os seus. O mundo, esquece. O mundo só vai piorar. E tem gente que é tão maluca que está, ao invés de solidificando a sua fé, ao invés de solidificar a sua fé na palavra, está tentando atacar a cultura mundana, está tentando desconstruir o que está acontecendo. Esquece, meu lindo, já era. Cuida da sua casa, constrói um prédio reto, cuida da sua família e cuida de verdade. Eu preciso de verdade concluir aqui. Se a tempestade é inevitável, a única coisa que nos sobra é cuidar do nosso fundamento. Eu fiz uma coisa aqui, eu analisei, eu escrevi o que de fato transforma a nosso fundamento em algo sólido. O que é solidez? Solidez é assim: você passa por um problema, a sua fé não pode esmurecer. Se ela esmurece, algum problema tem, te falta alguma coisa. Vem uma crise financeira, teu casamento não pode esmorecer. Se esmoreceu, te falta alguma coisa, algum fundamento. Você compreende o que eu estou dizendo? A ansiedade, ela é parte da vida de todos, mas se ela governa as tuas decisões, alguma coisa na tua fé está faltando como fundamento. Eu anotei algumas coisas, o que compõe uma estrutura. Eu anotei, porque para mim também é importante. Constância espiritual, disciplina diária, convicção clara, limites definidos. Você parece que a gente está voltando nas 2 mensagens anteriores, você percebe isso? E ambientes saudáveis. Não é lógico tudo o que eu acabei de dizer? Não é tudo lógico? Tem alguma coisa que você diz assim: oh my God, isso eu nunca ouvi. É tudo lógico. Constância espiritual é lógico. Se você tem hábitos que te mantêm próximos do Senhor todos os dias,
todas as semanas, você já está mais longe do que a maioria. Se você ora todo dia, você já está mais longe do que 90% do nosso país. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Se você ora todos os dias, você já está mais longe do que 90% de todas as pessoas. A maioria das pessoas, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o telefone na mão. Disciplina diária. Disciplina diária é aquilo que você faz todos os dias, faça chuva ou faça sol, não importa. Qual é o maior problema dos nossos filhos que a gente reclama? Eles são indisciplinados. A pergunta é: qual é a autoridade que você tem para falar para os seus filhos sobre disciplina? Isso aqui é alguma coisa nova ou é tudo lógica? Por isso que Jesus está falando: eu vou chamar de sábio quem ouve e pratica. A nossa autoridade, ela é gerada por aquilo que vivemos na prática. É o que nos faz falar para os nossos filhos e eles nos obedecerem. É o que faz a gente dar uma palavra para um amigo e ele ouvir a gente. Se você não tem autoridade, tudo aquilo que você fala é como um sino, apenas ressoa e não muda nada no ambiente. Convicção clara. Você precisa saber em quem está a sua fé. Problemas são normais, são inevitáveis. Eu mesmo hoje estava preparando as mensagens, mas antes de tudo estava morrendo de preocupação com algumas coisas. A gente está vivendo agora uma tour nova, a tour que vai ser talvez uma das maiores da nossa vida, uma tour mundial. É 1 milhão de desafios que a gente enfrenta, só que junto tem um livro acontecendo, mais outras coisas. E eu penso assim: meu Deus do céu, Jesus do céu, que doideira, Senhor, será que isso vai dar certo? E aí a gente tem que, uma hora que a gente tem que lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Não, pera, calma rapaz, olha o que Deus já fez até aqui. Tu acha que agora Deus vai te desamparar? Olha o que Deus já realizou até agora. E aí você começa a ter convicção, e a convicção vai vindo para a nossa cabecinha aqui para cima. E aí quando você vê, todo o medo foi embora, toda a ansiedade foi repreendida, toda a angústia foi embora e desapareceu, porque a palavra de Deus diz: traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Você vê que loucura. Convicção clara é justamente aquilo que eu não posso esquecer jamais. Ei, meu lindo, vai sair, vai dar BO, vai ter problema, mas lembre-se, Deus nunca falha, Ele nunca te abandona, Ele nunca te desampara, Ele sempre estará com você todos os dias. Se você orar, Ele vai responder. Se você dobrar os joelhos, Ele vai ouvir a tua voz. Ele não muda, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é o amor, Ele é o verbo amar, e tudo que você precisa está num nome só: Jesus Cristo de Nazaré. Isso é convicção clara. Tudo pode mudar, isso nunca vai mudar. Limites definidos, eu já falei sobre isso, não vou voltar. Mas uma coisa importante: ambientes saudáveis. Aqui talvez seja voltar numa mensagem aparentemente daquelas concessões pequenas que a gente faz, mas os lugares que você permite estar são os lugares que vão filtrar e drenar os seus fundamentos. É um pouco estranho o que eu vou dizer, mas é uma realidade nua e crua. Por mais que seja contrassenso, o mais fraco sempre contamina o mais forte. É estranho, não é? Mas se você pegar uma caixa, colocar uma fruta podre e uma fruta saudável, e você voltar no outro dia, você pode ter certeza, a fruta podre nunca vai estar saudável, mas a saudável com toda certeza vai estar podre. Eu queria muito que você entendesse isso aqui. Ambientes saudáveis são exatamente isso. Não importa quão bom você seja, não importa quão limpo você esteja, não importa quão fiel, se você se permite estar num ambiente que te prejudica, tenha certeza, eles não serão alcançados, mas você será prejudicado. Nunca vi uma maçã podre
ficar saudável porque está num ambiente de maçãs saudáveis. Mas eu já vi, porque isso é a lógica e sempre se repete: a maçã podre prejudica todas as demais. Ambientes saudáveis são a mesma realidade. Se você está num ambiente saudável, a chance de você ficar ruim é muito difícil. Agora, se você está num ambiente que te prejudica, que drena as tuas energias, que afeta você, que rouba a tua paz, que prejudica a tua fé, com toda certeza você vai ser prejudicado, até o momento que os fundamentos estarão completamente destruídos. Então, meu lindo, é só lógica mesmo. No fim, é só lógica. Algumas coisas Deus não precisa mandar um raio, não precisa mandar um anjo do céu. É só a gente ser coerente. Algumas coisas só não foram feitas para a gente mesmo. Se você quer ter autoridade de verdade, viva aquilo que você crê, no total. Eu vivi algo com meu filho extraordinário esses dias. Estava provocando meu filho Noah, e o Noah falou assim: pai, sabe o que está escrito na Bíblia? Falei: fala. Que os pais não podem provocar a ira dos filhos. Falei: é verdade, filho, desculpa, pai, perdão, tive que parar. Irmão, quem sou eu para lidar contra um versículo da Bíblia com meu filho falando comigo? Aí, claro, a Serena, como é ótima em hermenêutica, falou: pai, a Bíblia diz que o que dá para um filho tem que dar para outro também. Isso não está na Bíblia. Mas veja que coisa, os nossos filhos já estão sabendo, às vezes mais da verdade do que nós estamos praticando elas. Eu termino te fazendo duas perguntas. Primeira, esse é o ano de posicionamento real. 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida. 10 pessoas acreditaram, eu vou acreditar sozinho então. 2026 vai ser o ano da maior e da melhor colheita da nossa história. Mas vai ser um ano onde a gente vai se posicionar de uma maneira como nunca. Vai ser um ano onde a gente vai ficar estranho para alguns, mas extremamente eficiente para outros. Mas por causa de um posicionamento, nós não vamos viver meio evangelho. Nós não vamos viver meia fé. Nós vamos render o nosso coração inteiro a Jesus. Todas as áreas, todas as portas que ainda estão trancadas no nosso coração serão abertas ao Senhor. Todas as áreas que precisam ser tratadas serão tratadas e curadas, porque a tempestade vai chegar, mas estaremos fincados na rocha e não seremos abalados em nome de Jesus. Duas perguntas. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. David, o que isso significa? Simples: reconhecer que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Foi por você que Ele morreu na cruz. Mas o que falta é você reconhecer, entregar por completo, dizer: Jesus, eu não vou controlar, minha vida é completamente sua, meu casamento, meus filhos, tudo que eu sou é teu. É uma decisão de posicionamento. Segunda pergunta: você já viveu tudo isso, mas em algum momento você foi embora e desistiu? Pois hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se reconciliar. Hoje é o dia de você tomar a melhor decisão da sua vida. Porque quando você foi embora, a porta que você deixou aberta não foi trancada para que você não pudesse voltar. Você entendeu? Hoje é o dia de você voltar para Ele. Você que está aqui, você que está aí ouvindo essa palavra agora, a decisão ela está com você. Lembra-se, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu os assemelhá-lo-ei
ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas e os ventos fortes, e a casa não foi abalada. Lembre, mesmo estando na rocha, a tempestade veio igual. A questão é que ela não tem mais poder sobre você, porque agora você estará na rocha, que é Jesus. Amém. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você levante a sua mão, a gente ora e terminamos essa palavra. 1, 2, 3. Desculpa, mas talvez você entendeu errado. Muita gente levantou a mão. Alguém entendeu Black Friday, promoção. Mas eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Não me leve a mal, mas eu vou perguntar de novo. Eu prefiro que você se desemocione, mas esteja convicto, porque convicção pressupõe caráter. E amanhã o Espírito Santo vai completar a obra. Aliás, hoje é só o começo da maior mudança da sua vida. Posso te avisar, antes de melhorar, piora. Posso perguntar de novo? Não se sente ofendido? 1, 2, 3. Levante, fique de pé. Se você está na sua casa tomando essa decisão, seja lá onde você estiver agora, eu quero que você feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Eu quero declarar no nome de Jesus que por causa desta oração, a melhor estação da sua vida vai começar. A estação mais poderosa de limpeza, de reforma, de coisas novas virá sobre você. Amém. Feche os teus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Se você está nos assistindo e tomou essa decisão, nós queremos muito conhecer você. Deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade.